Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser mais forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, podemos nos assentar. Vocês já me conhecem? Tem que apresentar? Então tá bom. Então, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Para quem conhece, continua sendo Vinícius, não muda não. Tenho 23 anos, sou seminarista do nosso seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Estou no 2º ano de filosofia, também chamado como ano do discipulado, ano de aprender, ano de acompanhar o mestre e com ele ir aprendendo. E é uma alegria, desde 2016 ou 2017, essa participação no Carnaval com Cristo e ter essa graça de poder falar da palavra de Deus aqui, poder pregar. Por isso é muito bom podermos nos reunirmos neste lugar para aproveitar da melhor forma possível o nosso Carnaval. Somos poucos aqui. Gostaríamos que essa quadra estivesse cheia, mas nós somos aqueles que souberam escolher aonde aproveitar o nosso Carnaval. Como nós falamos, é até uma frase de efeito já, mas é uma alegria que não termina na quarta-feira de cinzas, mas ela nos prepara ainda mais para vivenciar o tempo bonito da quaresma que nós iremos vivenciar a partir da quarta-feira de cinzas. Por isso nós escolhemos a melhor parte, que é estar com o Senhor. E essa pregação que nós vamos agora partilharmos sobre ela, nós iniciamos cantando a Maria, para Maria, com Maria, porque o nosso tema é como Maria, procurar e compreender qual seja a vontade de Deus. Quem veio aqui no Carnaval com Cristo 2023 para procurar compreender a vontade de Deus para a vida? Maria, ela é para nós esse modelo que nos ensina, esse modelo que nos mostra como compreender melhor a vontade de Deus para nós. Ela que facilmente, ela que de forma tão gratuita, de forma tão voluntária, fez em tudo, em todo momento da sua vida, a vontade de Deus. Ela que em todo momento soube agradar a Deus, é para nós espelho, é para nós modelo, forma de Deus para nós. Por isso eu já convido também você abrir a sua palavra, que eu acredito que todo mundo trouxe a Bíblia, né, gente? Amém? Ou misericórdia? Vou falar igual o Eudes Duarte falou uma vez lá na Gospel Mira, hein? Quem guarda a Bíblia na gaveta, bate palma pro capeta. Então vocês andam com essa Bíblia suas aí. Nós vamos pegar Efésios 5, versículo 15 adiante. Efésios 5. Dez a 0 para a Bíblia. Está lá depois dos evangelhos, mais lá para o final. Acharam aí? Bom, quem tem a Bíblia da CNBB como eu, a página 1602. 1603, para ser mais exato. E vai dizer, ou melhor, eu falo, do capítulo 5, nós vamos começar lá do versículo 6. Que ninguém vos iluda com palavras fúteis,
Por meio delas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Não sejais cúmplices deles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Discerni o que é agradável ao Senhor, e não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas, pelo contrário, denunciai-as. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo. Mas tudo que é denunciado é manifesto pela luz. E tudo que é manifesto torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: desperta, tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Agora, a partir desse versículo 15, para ser mais exato, nós vamos adentrar no nosso tema. Adentrar nesse tema que fala sobre fazer a vontade de Deus, assim como Maria. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Não como estúpidos, mas como sábios que bem aproveitam o tempo presente, pois esses dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Vou repetir. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, que leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre e por todas as coisas. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. Palavra do Senhor. Então, a partir desse versículo 15, eu comecei anteriormente, porque o título que é dado a esse pequeno trecho que nós lemos é para que sejamos luz. Qual que é a função da luz para nós? Há alguns domingos atrás a gente ouvia aquele evangelho de ser sal da terra, ser luz do mundo. E não só ser luz, mas deixar e permitir que a luz do próprio Cristo nos ilumine. Abrir o nosso coração para sermos iluminados. Porque a partir do momento em que nós permitimos que o Cristo seja luz da nossa vida, que nós nos abramos ao coração, nós abramos o nosso coração para que Ele possa ser a nossa luz, não pode dentro de nós habitar trevas. Não que nós seremos totalmente livres das ocasiões de pecado, não que nós seremos totalmente santos, mas tem que ter dentro de nós, a partir da luz de Cristo que nos ilumina cada vez mais, esse desejo por conversão, essa metanoia, que é essa mudança de mentalidade, que é essa mudança de proceder, que é esse desejo de mudança de vida. Então, somos advertidos a isso, advertidos a sermos como filhos da luz. Cada vez nos aproximando da luz, nos afastando das trevas. Como se entrássemos, como quando entramos em um túnel. Quando entramos em um túnel totalmente escuro, o nosso desejo é de sair e voltar a ver a luz. É assim que nós devemos fazer, é assim que devemos proceder, evitar estar dentro do túnel, que é a ocasião do pecado na nossa vida, que é a ocasião do distanciar de Deus. E se nós falamos que, como Maria, nós queremos aprender a compreender a vontade de Deus, nós temos que compreender primeiro. Maria não ficava dentro do túnel. Maria não ficava no escuro. Maria estava sempre iluminada à luz de Deus. A luz de Deus Pai, que a escolheu entre todas as mulheres para dar luz ao Filho. A luz do Espírito Santo que envolveu com o seu poder, com a sua força.
Ela é exemplo para nós, para que nós não fiquemos no escuro, mas busquemos a luz que é Cristo em nossa vida. Mas busquemos ser iluminados por Cristo, nosso Senhor. Discernir o que agrada ao Senhor, não tomando parte nas obras das trevas, ao contrário, denunciar. E como é difícil denunciar hoje em dia aquilo que é errado, porque hoje não pode falar. Hoje não pode falar sobre pecado. Hoje não pode falar sobre o que é errado. Hoje tudo é bom, tudo é bonito. Ah, porque o povo que está no Carnaval com Cristo 2023 não é mais santo do que aqueles que estão no carnaval de rua. De fato, nós não somos mais santos. Mas nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos o melhor que poderíamos escolher. Que é distanciar da treva e aproximar da luz de Cristo. De nos reconhecermos dependentes dEle, dependentes do Senhor, ao ponto de nos colocarmos aos pés dEle nesse lugar, nessa escola, em dias quentes, em dias que poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas nós estamos aqui porque nós sabemos que precisamos do Senhor na nossa vida, porque nós sabemos que sem Ele, nada nós podemos. Eu estou falando que está quente, eu estou até suando, ó. Nós sabemos que sem Ele, nada nós podemos fazer. Essa vigilância, a palavra diz: desperta, desperta, você que está dormindo, desperta, fica vigilante. Olha, o tempo da quaresma vai nos mostrando isso também. O tempo da quaresma vai nos despertando a essa vigilância. Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter é mudar a rota. Converter é não mais andar por esse caminho aqui, que não é um caminho bom, mas é voltar por aqui, porque aqui é melhor. Porque aqui agrada a Deus. É mudar a rota da nossa vida. E agora eu quero falar um pouquinho sobre essa mulher. Mas antes de falar sobre essa mulher, eu quero falar de uma outra mulher. Hoje, quando eu acordei, me veio ao coração o texto. Aqui o tema é sobre Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Mas eu recordava também de Maria, irmã de Marta. Vocês já ouviram aquele texto de Maria, irmã de Marta? Que Jesus chega na casa delas, e aí Maria se coloca aos pés de Jesus para ouvi-lo. Maria acolhe Jesus e Marta ali nos seus afazeres, Marta ali na agitação. E aí Marta vira para Jesus e fala assim: Senhor, tu não te importas, tu não te incomodas que enquanto eu estou aqui fazendo tudo, eu estou fazendo almoço, eu estou lavando vasilha, eu estou fazendo sei lá o quê, Maria está aí sentada. E aí Jesus vira para ela e fala assim: Marta, Marta, tu te incomodas com tantas coisas, porém Maria escolheu a melhor parte, e dela isso não será tirado. Quando Jesus fala isso, nós temos que compreender o seguinte: a agitação e o trabalho de Marta é algo importantíssimo, porque nós não podemos ser pessoas acomodadas, nós não podemos ser pessoas inertes, pessoas que não produzem algo. Nós temos sim que ter a nossa produtividade, mas o mais importante de tudo, se colocar aos pés do Senhor para ouvir o que Ele tem a dizer para nós. E o que isso tem a ver com fazer a vontade de Deus? Porque quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, quando nós nos colocamos disponíveis para ouvi-lo, nós podemos assim compreender qual é a vontade dele para nós. É a partir de se colocar próximo dele. Isso nós podemos colocar como experiência em tantas outras coisas na nossa vida. Aos que trabalham, por exemplo, quando o patrão quer delegar alguma função, às vezes nos chama, nós precisamos talvez até sentar em alguma cadeira. Lá no seminário, por exemplo, quando o reitor chama para a sala dele para conversar,
Primeira reação é o quê? É um frio na barriga, né? Fica assim, misericórdia. Mas muitas vezes é só para resolver alguma coisa de sacristia, para resolver alguma coisa ali do seminário. Então, o que tem que ser feito? Eu vou para a sala, eu vou para a reitoria, sento e escuto. Com o Senhor não pode ser diferente. Nós temos que sentar para ouvir. Nós temos que nos colocar na presença dEle para ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. E aí sim, nós vamos fazendo conforme a vontade dEle. Eu fico pensando como será possível a nós fazermos a vontade de Deus? Como será possível a nós termos intimidade com Deus se nós não buscamos nos colocar na presença dEle? Porque intimidade, assim como conhecimento, assim como intelectualismo, não é algo que baixa em nós. Não é algo que vem como mágica sobre nós. Mas é a partir daquilo que nós buscamos experienciar com Ele. Se nós queremos ser intelectuais, o que nós precisamos fazer? Estudar. Se nós queremos saber muitas coisas, nós precisamos estudar. Conhecimento nenhum vai cair de paraquedas em nós. E se nós queremos então ter intimidade com o Senhor, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Também. O que mais? Pode falar, fala. Oração, rezar. Precisamos rezar, gente. Como que nós vamos ter intimidade com Ele se a gente não fala com Ele? A intimidade que você tem com o seu amigo, a intimidade que você tem com a sua amiga, como que teria essa intimidade se você não conversasse, se você não partilhasse da sua vida, da mesma forma que o Senhor nos chama a fazer? Porque Ele não nos chama de servos, Ele nos chama de amigos. E amigo é para partilhar sobre as intimidades. Amigo é para partilhar sobre aquilo que está dentro de nós. Amigo, colega não. Amigo. E aí, então, nós vamos falar sobre a outra Maria agora. Maria, nossa mãe, mãe de Jesus. Aquela que foi entregue como mãe a cada um de nós. E aí, 3 passagens bíblicas que eu separei aqui para a gente falar sobre Maria que fazia a vontade de Deus. Maria que faz até hoje a vontade de Deus. Maria que sempre fez a vontade de Deus. Primeiramente, no livro de João, capítulo 2. Passagem que a gente conhece já há muito tempo. Vocês conhecem? Conhece? Eu nem falei qual que é. Oh, as bodas de Caná. Muito bem. João 2, deixa eu achar aqui também. Pode procurar aí, João 2. Já achei. João 2, no versículo 1. Não vou ler muito sobre não, mas só para a gente compreender aqui a vontade de Deus. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: o que há entre mim e ti, mulher? A minha hora ainda não chegou. Nossa, como Jesus era atrevido. Ele não deveria ter falado isso com a Nossa Senhora? Continuemos. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo. Ih, foi fraco. Fazei tudo. Havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 ou 3 medidas para os ritos judaicos da purificação. Jesus ordenou: enchem as talhas de água. E eles a encheram até em cima.
Então disse Jesus: agora tirai e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora o soubessem o servente que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior. Mas tu guardastes o vinho bom até agora. Primeiro ponto que nós ouvimos muito a respeito dessa palavra é que, através da intercessão de Maria, através dela que chega a Jesus, ela que antecipa a vida pública de Jesus realizando os milagres, nós ouvimos muitas das vezes essa parte, que ela intercedeu, e realmente ela intercedeu, e ela pode também interceder por cada um de nós, para que estas águas da nossa vida possam ser transformadas em vinho, para que tantas coisas ruins em nós possam ser transformadas no vinho, que tem como simbolismo também a alegria. Mas simbolismo da alegria não quer dizer que é para tomar uma garrafa de vinho e ficar chapado alegrinho não, viu gente? O vinho simboliza aí essa alegria. Maria, que pela intercessão dela, através da intercessão dela, Jesus realiza aquele primeiro milagre. Mas também, o que fica de foco para nós nessa passagem é o que ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Como Maria procurar e compreender qual seja a vontade de Deus. Ela mesmo nos aponta a fazer aquilo que ele disser. Ela mesmo nos aponta a fazer a vontade dele. Mas se ela nos aponta a fazer a vontade dele, é porque ela fez a vontade dele, e ela sabe o quão bom, o quão importante é fazer a vontade de Deus. Como precisamos permitir que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. E aí agora nós vamos pegar uma outra passagem ainda mais conhecida. Lucas 1. Lucas 1, 26. Vocês conhecem? Antes do Magnificat. Não, João 1. 26. Anunciar. Vocês estão mortos, gente? Tomaram café? Então desperta tu que dormes aí. A palavra já disse, hein? Lucas 1, 26. Anunciação. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Já está no 6º mês aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. E agora a parte mais importante, a parte que mais nos interessa.
Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo saiu de sua presença. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Olha só para vocês verem. Ela mesma vai dizer: eu não conheço homem algum. A palavra diz que ela estava prometida em casamento. Ela ainda não havia se unido pelos laços do matrimônio. Nós muito bem sabemos aqui como é, o que é preciso que aconteça para que venha a nascer uma criança. E naquele tempo, como seria a reação das pessoas de saberem que Maria estava grávida, sendo que ela ainda não era casada? Mas, obediente à voz do Senhor, através daquele anjo, obediente à voz do Senhor, ela fala: faça-se em mim, fiat, faça-se, segundo a vossa vontade, a vossa palavra. E nós, muitas das vezes, nós simplesmente queremos fazer a nossa vontade, queremos que o Senhor trabalhe em nosso favor. Se não for do nosso jeito, não precisa, não quero. Se não for tudo da forma que nós queremos que seja feito, não precisa ser feito. Maria, independente daquilo que poderia ser dito, daquilo que ela poderia ouvir, ela diz: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Faça-se em mim. Se o Senhor me escolheu em meio à minha pequenez para ser a mãe de Jesus, a mãe do Senhor, faça-se. E aí, eu não ia pegar o Magnífica não, mas vamos também relembrar o Magnífica, que é esse louvor de Maria, quando ela vai visitar Isabel, e aí Isabel diz, ou melhor, quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança salta de alegria em seu ventre. Isabel então fica repleta do Espírito Santo. E aí com voz forte Isabel clama assim: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Vocês conhecem esse pedacinho aqui? Conhecem? Vocês estão rezando o texto todo dia? Se você estiver rezando o texto todo dia, vocês repetem todo dia. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua salvação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que acreditou, porque se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. Nessa hora, se fosse cada um de nós, talvez a gente ia inflar todo e falar assim: eu sou bom mesmo, porque o Senhor viu grandes coisas em mim. Eu sou muito bom mesmo, olha só para você ver. Tantas outras aí podiam ser mãe de Jesus, mas sou eu. Maria não. Maria, ela entoa então, dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita, o poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Maria entoa um louvor a Deus, porque ela sabe que aquilo que lhe foi confiado como missão, ela reconhece a sua pequenez, ela reconhece que ela era, não que ela era indigna, porque é um dogma da igreja, que ela foi concebida sem o pecado original. Mas pela sua humanidade, pela sua pequenez, ela reconhece que aquele grande projeto de Deus, aquele grande plano de Deus para a nossa salvação, que é Jesus encarnado no seio dela, é algo tão extraordinário que não é
por merecimento próprio dela, mas pela própria graça de Deus que nos alcança. Pela própria graça de Deus que alcança a cada um de nós em meio à nossa pequenez, a partir do momento em que nós reconhecemos essa pequenez. Como que nós cantamos aquela música? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus é que nós reconheçamos a nossa pequenez, a nossa fragilidade e que nós precisamos dele, que nós somos dependentes dele. Então, a terceira das nossas passagens bíblicas aqui, ou melhor, agora é a quarta, né? Porque nós também lemos, entoamos o Magnificat. Então, a quarta passagem bíblica está em Mateus capítulo 12, 46 adiante. Mateus 12. Amém? Enquanto Jesus ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí tem uns tontos por aí que acha que quando Jesus fala que quem faz a vontade de Deus, que quem faz a vontade do Pai, que quem faz a vontade do Senhor, que é irmão, que é irmã, que é mãe, no sentido de que ele estava ali rejeitando a Maria, que estava à sua espera do lado de fora. Não, nessa mulher aí que é minha mãe, não. A minha mãe é todo aquele que faz a vontade de Deus. Oh, gente, quem fez melhor a vontade de Deus do que aquela que deu sim para que o Verbo pudesse encarnar em seu ventre, para que o motivo da nossa salvação, o motivo da nossa redenção viesse ao mundo. Quem fez melhor a vontade de Deus do que Maria? Então, se ele fala que aquele que faz a vontade de Deus, se aquele que faz a vontade do Pai é o irmão, é a irmã, é a mãe, ele também quer nos dizer que, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos seguir a ela. Se nós queremos fazer a vontade do Senhor, nós precisamos pedir essa intercessão poderosa de Maria. Ela que melhor soube fazer a vontade de Deus. Ela que mais soube agradar a Deus com o seu sim. Ela que, independente das consequências essas que muitas das vezes olhamos para dar o sim a Deus. Ah, eu sou chamado a servir a um ministério. Ah, mas, nossa, é no dia do meu descanso, é no dia, sei lá do quê. Nós que somos chamados por Deus a tantas coisas e nós colocamos tantos empecilhos. Como que nós não vamos ver essa mulher que deu o seu sim? Como que nós não vamos ver aquela que fez a vontade de Deus com o seu sim? Como um exemplo para nós, um espelho para nós, para fazermos a vontade de Deus. Quando nós nos consagramos pelo método de São Luís, lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, é esse desejo mesmo de fazer
que essa devoção, de fazer com que através de Maria, aos moldes de Maria, sendo moldado por ela, nós possamos assim fazer a vontade de Deus, fazer melhor a vontade de Deus. Por isso, é uma das reflexões que nós devemos fazer na nossa vida. Em meio a tantas coisas, nossa, mas será que Maria faria dessa forma? Nas ocasiões aí que nós poderíamos estar e nós não estamos, será que Maria estaria nesses lugares? Hoje nós somos incentivados por várias pessoas a tudo que não presta. Hoje nós somos incentivados a tudo que é ruim é bom hoje em dia. Pode ir. Nada é errado se te faz feliz. Carta timbada e assinada pelo capeta. Nada é errado se te faz feliz. Será que os santos que se moldaram, que se modelaram na escola de Maria, buscariam tantas ocasiões que muitas das vezes nós buscamos e que desagrada a Deus? Será que aqueles que são reconhecidos pela igreja como santos porque testemunharam a Cristo, porque souberam, porque experienciaram dele, será que eles optariam por isso? Eu acho que hoje em dia, se tivéssemos em meio de nós, talvez temos, né? Talvez daqui a um tempo algum de vocês aí vão ser canonizados como santos da igreja, quem sabe? Mas se tivéssemos ou se tivermos algum santo futuro, algum futuro santo da igreja, eu tenho certeza que ele está aqui, que ele está em qualquer outro retiro de carnaval, seja lá na Canção Nova, sei lá. Eu acredito que nesse tempo de carnaval, ele estaria aqui no meio de nós. Não lá na rua. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, vem ao encontro dele. Compreende que esse tempo de carnaval, compreende que esse tempo que nós saímos da nossa casa e nos colocamos para ouvir da palavra de Deus, para adorar ao Senhor na Eucaristia, presença real, para comungar dele na Santa Missa, não é um tempo desperdiçado, não é um tempo mal gasto, mas é um tempo bem investido para a nossa alma. É um investimento espiritual que nós fazemos. Escolhemos a melhor parte e ela não nos será tirada. Escolhemos o melhor que poderíamos escolher, que é essa presença maravilhosa do Senhor, que nós já estamos sentindo desde a sexta-feira, desde o primeiro dia desse retiro, com tantas pregações, tantos momentos de adoração, as santas missas que participamos. E ainda gostaria de citar a frase de um santo, não canonizado, mas para mim é santo. A gente, aqui no Brasil, já temos devoções por alguns que não foram canonizados, né? Padre Jonas Abib foi um grande, e é para nós um grande modelo de santidade. Padre Léo. Mas eu quero falar uma frase que está até naquele recado do WhatsApp, que é de Dom Henrique Soares, que diz assim: Senhor, que eu empregue a minha vida numa causa que vale a pena. Senhor, que eu empregue a minha vida numa causa que vale a pena. E o que é essa causa que vale a pena ser empregada? Essa causa que vale a pena ser empregada é aquilo que o Senhor me chama a ser. Aquilo que Ele me chama a servir, a fazer aqui nesse mundo. A nós que estamos nos preparando para a vida sacerdotal, esse caminho, aqueles que são chamados ao matrimônio, a um matrimônio santo, a santificar a sua família. Fazer, realizar o que vale a pena
em nossa vida é realizar a vontade de Deus em nossa vida. Nada mais vale a pena do que isso. Nada é mais importante do que isso, do que fazer a vontade dele em nós, do que permitir que ele faça a vontade dele em nós, do que falar como ela falou, do que falar como aquela pequena mulher falou. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Agora eu quero perguntar para vocês: vocês realmente vieram para o Carnaval com Cristo 2023 com desejo de fazer a vontade de Deus? Ou vocês vieram para o Carnaval com Cristo 2023 para que o Senhor fizesse a sua vontade? Você veio com esse intuito, com esse desejo? Então agora nós vamos pedir então. Nós vamos pedir pela graça do Espírito Santo. Nós vamos pedir pela graça do Espírito Santo e pela intercessão de Maria, envolvidos nessa presença do Espírito Santo, que nós aprendamos a fazer a vontade do Senhor. É o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. E é Ele que nós vamos pedir nessa hora. Convido você já ficando de pé, para que a gente possa rezar.